Bem-vindos a mais um episódio da série Experimentos Macabros da Psicologia. A série onde falamos sobre alguns dos estudos psicológicos mais controversos da história e o que eles nos ensinam não só sobre psicologia, mas também sobre as formas certas e erradas de conduzir experimentos que envolvem seres humanos. E no episódio de hoje vamos falar de um dos experimentos mais famosos do século XX, o experimento da obediência à autoridade de Milgram. Esse estudo nos ensinou algumas lições muito importantes sobre a natureza humana, especificamente sobre como que a autoridade e poder podem ter uma profunda influência em nosso comportamento e nem sempre para o lado positivo. Esse experimento mudou significativamente nossa compreensão do comportamento humano e inspirou linhas inteiras de pesquisa que continuam até os dias de hoje. Mas esses estudos envolvendo a obediência à autoridade também levantaram alguns dilemas éticos que vamos falar no final do vídeo. Em muitos experimentos de psicologia social, saber o propósito do estudo poderia mudar o comportamento dos participantes. E por isso que é crucial não lhes dizer de antemão a verdadeira natureza da experiência. Por exemplo, suponha que você queira estudar se as pessoas auxiliariam o estranho que precisa de ajuda. Se você avisar aos transeuntes que o seu comportamento vai ser observado, você vai mudar completamente os resultados da pesquisa. O problema é que, na prática, isso significa muitas vezes enganar de alguma forma os participantes da pesquisa sobre aquilo que vai ser estudado. Ou seja, em muitos experimentos de psicologia social, o psicólogo tem que mentir para os participantes. Caso contrário, o experimento simplesmente não vai funcionar. Será que esses experimentos são eticamente justificáveis? E se sim, quando? Em quais condições? Como que eles devem ser feitos? São essas perguntas que eu queria que você mantivesse na sua mente enquanto eu descrevo o experimento de Milgram. E outro dilema ético a considerarmos é que os cientistas que realizam o estudo podem ter um conflito de interesses e podem nem sempre considerar os melhores interesses das pessoas que eles estão estudando. Por exemplo, se um estudo está produzindo resultados interessantes, os cientistas que o executam podem querer que ele continue, mesmo que a experiência seja desagradável para os participantes, mesmo que os participantes estejam passando mal e queiram interromper o experimento. E se você não me conhece, eu sou Alberto Delísula e nesse canal falamos de neurociência, filosofia e psicologia. Então bora lá falar do estudo de obediência de Stanley Milgram, que foi realizado na Universidade de Yale no início dos anos 60. Nessa época, havia acontecido o julgamento de Adolf Eichmann, que estava encarregado de organizar o transporte de judeus para campos de concentração na Europa Oriental durante a Segunda Guerra Mundial. Ele desempenhou, portanto, um papel central na morte de cerca de 6 milhões de pessoas. Seu julgamento foi o primeiro julgamento a ser televisionado e gerou enorme interesse no mundo todo. Antes do julgamento de Eichmann, a maioria das pessoas não reconhecia totalmente a magnitude das atrocidades que foram cometidas durante o Holocausto. Mas a cobertura televisiva do julgamento trouxe para casa de milhões de pessoas do mundo todo todas essas atrocidades. E aprender sobre o alcance do Holocausto levou a muitas perguntas, incluindo como que todas as pessoas envolvidas na realização desses atos de crueldade poderiam obedecer a Eichmann. Afinal, o Holocausto foi um empreendimento logístico massivo que exigiu milhares de pessoas realizando uma enorme variedade de trabalhos diferentes. Eichmann pode sim ter supervisionado essa enorme operação, mas é claro que ele não poderia ter feito isso sozinho. Então por que muitos soldados alemães e até mesmo muitos civis cooperaram nesse tipo de operação? Por que eles simplesmente não se recusaram a participar? Quando Eichmann chegou ao tribunal, não parecia se tratar de um psicopata sanguinário. Pelo contrário, ele parecia apenas um pacato funcionário público. Sabe o seu Linneu? É tipo chegar o seu Linneu da grande família para o julgamento. E quando questionado sobre todas as atrocidades que ele cometeu, ele simplesmente respondeu que estava apenas cumprindo ordens. Mas como que alguém poderia aceitar ordens como aquelas? Será que as pessoas normais, sem transtornos mentais, não se recusariam a obedecer a ordens como essa? Será que a consciência dessas pessoas não as impediria de seguir adiante? Será que apenas psicopatas obedeceriam a todas essas ordens?
Eram essas as perguntas que Stanley Milgram estava interessado em responder. E é importante ressaltar que o próprio Milgram era judeu e foi profundamente afetado pelo que ele aprendeu sobre o Holocausto. Na verdade, ele uma vez escreveu para um amigo de infância: eu poderia ter nascido na comunidade judaica de Praga, de língua alemã, em 1922 e morrido em uma câmara de gás cerca de 20 anos depois. Milgram então decidiu projetar um experimento científico para determinar se pessoas comuns realmente seguiriam ordens, mesmo quando essas ordens envolvessem prejudicar outra pessoa. E é claro que a maioria das pessoas não se ofereceria para participar de uma experiência se soubessem que ela envolvia ferir outras pessoas. Então Milgram inventou uma história para conseguir voluntários. Aí ele afixou cartazes nas faculdades falando que ele pagaria $4 a hora para homens com idade entre 20 e 50 anos que participassem de uma experiência que envolvesse aprendizagem e memória. E quando os voluntários chegaram, eles fizeram uma dupla com uma outra pessoa. Os pesquisadores disseram para a dupla que a experiência foi projetada para testar se as pessoas aprendem melhor quando elas são punidas devido a seus erros. Aí um dos participantes da dupla seria o aprendiz e tentaria aprender um monte de pares de palavras. E a outra pessoa participante da dupla seria o professor, que testaria a memória do aprendiz e puniria os erros com a administração de um choque elétrico. Mas acontece que apenas uma dessas duas pessoas era realmente um participante. O outro componente da dupla era apenas um ator que fingia ser um participante. Ou seja, ele era um ator que estava trabalhando com o Milgram. Então a dupla era formada por um ator e pelo verdadeiro sujeito experimental. Aí no início do experimento, cada um deles tirava um pedaço de papel de um chapéu, supostamente para determinar quem que seria o professor e quem que seria o aprendiz. E depois cada um pegou seu papelzinho. O pesquisador perguntou para cada um deles o que dizia no seu papel. Na verdade, os dois pedaços de papel estavam escritos professor, mas o ator alegou que no seu estava escrito aprendiz. E dessa forma, os verdadeiros sujeitos experimentais sempre foram designados para ser o professor, aquele que administra o choque. E o ator sempre era o aprendiz. Aí professor e aprendiz foram levados para uma sala que continha uma cadeira com alças que parecia uma espécie de cadeira elétrica. E aí o aprendiz, ou seja, o ator, foi amarrado nessa cadeira e um eletrodo foi preso à sua pele, supostamente para ministrar choques sempre que ele cometesse algum erro. E quando perguntado sobre a segurança do procedimento, o experimentador dizia que, embora os choques possam sim ser extremamente dolorosos, eles não causariam danos permanentes aos tecidos. O verdadeiro sujeito experimental, então, o professor, foi conduzido para uma sala adjacente, onde ele estava sentado na frente de uma máquina que lhe foi dito que ele iria gerar choques elétricos para punir o aprendiz por seus erros. Essa máquina geradora de choques tinha 30 interruptores em uma linha horizontal e cada interruptor era rotulado com uma tensão que ia recebendo incrementos de 15 em 15 volts. Então o interruptor que estava mais à esquerda, o primeiro deles, foi rotulado com 15 volts. Aí o próximo interruptor foi rotulado com 30 volts e assim por diante, até chegar aos 450 volts. Além disso, cada grupo de 4 interruptores tinha uma etiqueta onde se lia choque leve, choque moderado, choque forte, choque muito forte, choque intenso, choque de extrema intensidade e perigo e choque severo. Os 2 interruptores mais à direita foram simplesmente marcados com XXXX. E como você pode ver, essa máquina foi construída com componentes de alta qualidade para convencer os participantes de que era realmente um gerador de choques e que produziria choques elétricos de verdade. E aí, quando um desses interruptores era pressionado, uma luz vermelha ao lado desse interruptor se acendia. Aí, em seguida, a máquina produzia um zumbido elétrico como se tivesse aplicado um choque. Mas tudo isso era falso. O objetivo era apenas convencer o professor de que ele estava realmente administrando choques dolorosos ao aprendiz que estava na outra sala, que a gente já sabe que era um ator. E para tornar a experiência ainda mais real, o professor levou um choque de 45 volts de verdade lá na máquina. E ele realmente levou esse choque. Mas esse choque foi gerado
por uma bateria de 45 volts que estava escondida dentro da máquina. Ou seja, não era a máquina que estava administrando esse choque. Aí depois de toda essa configuração, a experiência começa. Primeiro, o professor foi instruído a ler uma lista de pares de palavras que o aprendiz deveria tentar lembrar. E aí depois o professor leria a primeira palavra de um dos pares de palavra e o aprendiz deveria dizer qual que era a outra dupla daquela palavra. Aí na hora da testagem, o professor leria a primeira palavra dos pares e o aprendiz deveria acertar qual que era a outra palavra. E o aprendiz recebia 4 opções de palavras e indicava sua escolha ao pressionar um dos 4 botões. Se o aprendiz respondesse corretamente, que ótimo, nada aconteceria e a próxima dupla de palavras seria apresentada. Mas se o aprendiz respondesse incorretamente, então o professor foi instruído a puni-lo com a administração de um choque. E além disso, foi dito ao professor para aumentar a força do choque para cada erro subsequente. Então o primeiro erro levaria a um leve choque de 15 volts. Aí o segundo erro levaria a um choque de 30 volts. O terceiro erro levaria a um choque de 45 volts. E os choques continuariam a aumentar de intensidade a cada erro, até que o professor interrompesse o experimento ou até que ele administrasse o choque máximo de 450 volts 3 vezes consecutivas. E é claro que o ator na outra sala, o aprendiz, não estava realmente tomando choque. Na verdade, ele não estava nem fazendo a tarefa de memorização. Ele estava simplesmente dando um conjunto pré-determinado de respostas com cerca de 3 erros para cada uma das respostas corretas. Então o professor estava sendo solicitado a dar muitos choques, e choques cada vez mais fortes. E até onde o professor sabia, esses choques estavam ficando muito perigosos. E para piorar, à medida que os choques aumentavam de intensidade, o ator que estava na outra sala começava a protestar, começava a gritar. Por exemplo, quando supostamente foi administrado o choque de 300 volts, o ator batia na parede. Em algumas versões do experimento, o ator gritaria e exigiria que o experimento fosse interrompido, alegando que ele estava preocupado com uma condição cardíaca que ele tinha. E enquanto o professor aumentava a força dos choques, os protestos também aumentariam, até que, após receber os choques mais fortes, o ator ficaria completamente em silêncio e pararia de responder a tarefa, sugerindo que ele estaria inconsciente ou até mesmo morto. Mas os professores foram instruídos a continuar dando os choques, mesmo quando o aluno na outra sala ficou completamente sem resposta. Agora, como você pode imaginar, os homens que estavam fazendo o papel de professores frequentemente se dirigiam ao pesquisador. Eles reclamavam das condições do experimento. Eles ficavam ansiosos, tensos. Mesmo aqueles que obedeciam, não estavam à vontade. Mesmo aqueles que não interrompiam o experimento, se sentiam muito mal em obedecer a todas as ordens do experimentador. No entanto, mesmo reclamando, o experimentador dizia para continuarem com o experimento. Ao ouvirem as primeiras reclamações, o experimentador simplesmente responderia: "Por favor, continue." Se o professor continuasse protestando, então o experimentador diria: "O experimento exige que você continue." E se isso não fosse o suficiente, então o experimentador diria: "É absolutamente essencial que você continue." E finalmente, se nenhum desses meios funcionasse, então o experimentador diria: "Você não tem outra escolha. Você deve seguir em frente." O objetivo era ver se pessoas comuns continuariam a obedecer ao experimentador, mesmo quando acreditassem que estavam causando ao aprendiz dores muito fortes, danos permanentes ou até mesmo matando o aprendiz. Será que o homem médio americano obedeceria a ordens antiéticas como os soldados nazistas fizeram durante a Segunda Guerra Mundial? Qual que você acha que foi o resultado encontrado por Milgram? Você acha que a maior parte das pessoas se recusaria a continuar dando choques numa situação como essa? Ou você acha que elas obedeceriam às ordens do experimentador, mesmo quando pudesse ouvir os gritos do aprendiz na sala do lado? Bom, os resultados foram chocantes. Todo mundo imaginava que a taxa de pessoas que obedeceriam seria minúscula. No entanto, dos 40 homens que participaram da experiência como professores, 26 deles, olha só, 26, continuaram a obedecer às ordens dos experimentadores.
e nunca deixaram de administrar os choques. Olha só, 65% dos participantes continuaram obedecendo. E o pior é que esse experimento foi replicado várias outras vezes com mulheres em outras culturas e o resultado foi bem semelhante. Quase 2/3 das pessoas continuariam a obedecer às ordens de uma figura de autoridade, mesmo quando essas ordens não são éticas e claramente violam a consciência das pessoas. Como eu disse, mesmo aqueles que obedeciam não estavam concordando com aquilo. E o estudo da obediência de Milgram sacudiu a comunidade científica com a sua descoberta perturbadora de que até mesmo pessoas comuns, sem histórico de violência, sem problemas mentais, podem se tornar cúmplices de atos hediondos quando estiverem sob a pressão de uma autoridade. E embora tenha sido altamente influente na psicologia, o estudo também gerou muita controvérsia e dúvidas em relação à ética envolvida. A falta de ética na condução do estudo causou inclusive um impacto muito negativo na carreira de Milgram, que perdeu a oportunidade de ser um professor em Harvard. E é importante ressaltar que esse estudo foi realizado uma década antes do artigo do jornal que expôs o estudo de sífilis de Tuskegee, e mais de 15 anos antes do surgimento do relatório Belmont, que definiu os padrões éticos para a condução de pesquisas com seres humanos. Bom, e o que você acha do experimento? Você acha que esse estudo cruzou uma linha ética? Se sim, qual o problema que você encontra? Já deixe a sua opinião nos comentários. E ao comentar, se lembre dos princípios do relatório de Belmont, que a gente comentou no último vídeo. O respeito às pessoas, a beneficência e a justiça. O que a maior parte das pessoas acha questionável sobre o estudo de Milgram é que não teve realmente um respeito apropriado pelos sujeitos experimentais que participaram como professores. Na hora que convidaram as pessoas para a pesquisa, falaram com experimentos sobre aprendizado e memória. Inclusive usaram a questão do dinheiro para chamar essas pessoas. Eles nem faziam ideia o que seriam convidados a um experimento em que eles teriam a sensação de estar causando dor a outra pessoa. E depois do experimento, muitos dos participantes sofreram demais. O próprio Milgram relatou que eles suaram, tremeram, gaguejaram, morderam os lábios, enfim. Mesmo aqueles que obedeceram ao experimentador sofreram muito com a experiência. Inclusive, foi relatado que 3 dos participantes teriam sofrido convulsões incontroláveis. Nos dias de hoje, um experimento que causasse esse nível de sofrimento jamais seria aprovado pelo Comitê de Ética. Então, no episódio de hoje, nós mergulhamos na complexidade dos dilemas éticos do experimento de Milgram. Você já conhecia esse experimento? Você acha que ele é válido, não é? Deixe seu comentário. E se você quiser conversar diretamente comigo sobre o tema desse vídeo, tem que virar apoiador, né? É só clicar no link da descrição e você vai ter acesso ao nosso grupo secreto do Telegram. E seu nome vai aparecer no final do vídeo. Agora, é claro, se você quiser sugerir algum tema ou até mesmo algum experimento macabro para ser analisado, é só deixar nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.